Chega mais torcida gloriosa, torcedor do Botafogo, para mais um plantão glorioso aqui nessa sexta-feira, com fala diretamente do patrão, fala diretamente do John Textor, que tem interagido aí nas redes sociais com torcedores e com jornalistas. E hoje a gente vai abordar a maneira que John Textor vê os reforços para o Botafogo e tem fala interessante sobre os olhares de John Textor. Para onde foca John Textor em busca de reforços? Será que é para os mesmos olhares que nós temos com o Elkson, com o Rafael Carioca, com o Romero? Ou os olhares de John Textor estão voltados para outro lugar? A gente conta para vocês depois da vinheta. Estamos bem próximos da casa dos 47 mil inscritos aqui no Gigante Glorioso. Então, se você já nos conhece aqui, é inscrito, vire membro aqui do Gigante Glorioso, clicando no botão Seja Membro. E você que assiste esse vídeo e ainda não é inscrito, só clicar no botão Inscrever-se logo aqui embaixo. Segue a gente também nas redes sociais, eu e Guilherme Cardoso. Nosso Twitter tá passando aqui embaixo. Simbora pro vídeo, vamos falar de John Textor e a maneira que ele pensa as próximas contratações pro Glorioso. Simbora. Bom, essa semana o John Textor pegou todo mundo de surpresa participando de uma live aí na madrugada no Twitter, batendo papo com jornalistas, com torcedores, e ali ele foi respondendo algumas perguntas, foi esclarecendo alguns pontos, e dentre esses pontos, até já falamos alguns aqui no canal, dentre esses pontos aí, alguns soaram bem interessantes, porque até o momento a gente não viu contratação de Elkson, não viu contratação de Romero, nada se concretizou ainda, e parece que realmente o homem está tendo um olhar diferente para a questão dessas contratações e talvez a gente tenha algumas surpresas aí pela frente. Mesmo sabendo das negociações que estão em andamento aí com o Oscar Romero, com o Elkson, o Botafogo adotou o sistema de cautela, já caiu o Pix, já temos ali um aparato todo pronto, só esperando a assinatura do contrato final com o John Textor. Será que está rolando diálogo ali entre o John Textor e o departamento de futebol do Botafogo? Estão se conversando, porque desde que a gente ouviu o John Textor negando o envolvimento na contratação do Elkson, por exemplo, da conversa com o Elkson, a gente ficou com aquela certa dúvida, né? Como é que está sendo essa conversa, como é que está esse tipo de relação? Aqui, nesse vídeo, a gente vai explicar aqui alguns pontos interessantíssimos aqui que o John Textor colocou em relação a contratações no Botafogo. A primeira delas é falando dos contatos dele na Europa, né? Eu vou colocar aqui as falas do John Textor e ler as falas para ele e a gente vai tirar algumas conclusões em relação a isso. Ele botou aqui que está aberto a sugestões, que não vai comentar nomes especificamente, mas a bons jogadores. Quando os sócios votaram na aprovação da SAF, isso apareceu em redes de TV por toda a Europa. Eu estou recebendo ligações de agentes na Europa, jogadores na Inglaterra, jogadores na Espanha, que você nunca imaginaria que poderiam ir para o Brasil. Nós temos que entender que o universo de jogadores que pode vir aumentou. Vocês não são os únicos que perceberam o quanto é especial esse momento, né? Então o John Textor, ele pregou uma paciência, mas ele explica que esse momento que a gente está vivendo de euforia com a compra, né, o Botafogo virando SAF, é um momento de euforia também lá fora, né? Muita gente ficou com os olhos atentos ali para o que aconteceu e já está procurando o Botafogo, ou seja, isso aumenta totalmente nosso leque de opções aí de contratações. Então essa paciência que o John Textor prega, ela tem uma razão, ela tem um motivo e tem um norte, né? Então vamos seguindo aqui a fala do John Textor. Vamos lá, ele coloca aqui que nós precisamos tomar decisões rapidamente para nos prepararmos para a temporada, porque estamos atrasados. Ele reconhece esse atraso. Mas o universo de possibilidades aumentou. Vocês veem um jogador que pode ser um bom meio atacante, eu agora vejo 9, 10, 20. Isso aí, só essa fala aí para mim já é um horizonte de ideias absurdo, né? Ele bota aqui, concluindo, que podem ser melhores e que nós podemos pagar por eles. E eles querem vir. Acho que devemos ser cautelosos em querer os nomes que andamos vendo nas últimas semanas. Olha só, hein? Isso aí é basicamente um recado aí para o que a gente tem visto de os principais nomes circulando ao redor do Botafogo. Nós temos que ter um pouco mais de paciência porque queremos ter os melhores jogadores em cada posição. Bom, esse tipo de fala do John Textor, ele ao mesmo tempo que causa um pouco de aflição em muita gente que quer a coisa resolvida para ontem, ele pregando essa paciência, ele tá dando um alerta ali de que essa espera vai valer a pena, essa espera vai trazer os melhores nomes, vai trazer os melhores em cada posição. Isso aí pra gente, quanto tempo a gente não viu, é um cuidado sendo feito na hora de contratar jogadores aqui pro Botafogo. Então, são tipo de falas como essa aí, que acaba, na minha opinião, me acalmando bastante com o que a gente pode esperar nas próximas contratações do Botafogo. E realmente, de fato, eu, sinceramente, não fico nesse aguardo com os nomes que estão sendo circulados, porque eu acho que os nomes que podem vir pode causar uma surpresa muito positiva pra gente
e causar aí uma movimentação no futebol brasileiro muito grande com os nomes que o John Textor pode trazer pra gente. Outra vantagem também que o John Textor apontou foi em relação à janela de transferência, né? Ele coloca aqui, ó, vou te dizer uma coisa, a janela de transferência nos ajuda. Ela acabou de fechar na Europa. Para ir para um time europeu, o prazo era 31 de janeiro. No Brasil, é até 14 de abril. Jogadores podem querer sair. Jogadores muito bons que querem oportunidade em outro clube não podem ir para um europeu, mas podem ir ao Brasil. É outra vantagem que temos que ter em mente, disse aqui o John Textor, né? E por fim aqui ele garante que está conversando com o departamento de futebol do Botafogo, o que me tranquiliza bastante, porque o meu medo era não ter esse diálogo. O John Textor está buscando através de seus meios, através de seus mecanismos, mas sem diálogo com o futebol do Brasil, porque acho que é importante ele ter esse diálogo com o departamento de futebol do Botafogo, para a gente entender como funciona aqui o Botafogo, para ele entender esses jogadores, como eles vão se encaixar nesse novo clube, né? Nessa nova realidade que é o futebol brasileiro. Ele coloca aqui, eu posso concordar num primeiro momento com alguns dos jogadores indicados, mas estou forçando a conversa, eles estão muito abertos a isso e a um universo mais amplo de possibilidades antes de fazer as escolhas, né? Isso vai acontecer rapidamente, não vai ser em 2 dias, pode ser em 6 dias, 2 semanas ou 3 semanas. Completa o John Textor aqui. Enfim, quando ele coloca de 2 dias a 3 semanas, a gente já pensa naquela questão da paciência que ele pede o tempo todo, mas ao mesmo tempo pede paciência para entregar um resultado muito bom, um resultado que pode ser promissor para a gente, não só para o ano de 2022, mas para os próximos anos aqui no Botafogo, que está acontecendo essa mudança totalmente positiva. Então acho que vale a gente esperar um pouquinho mais para poder ter uma valorização maior de jogadores do nosso plantel. Galera, eu fico por aqui. O Plantão Glorioso de hoje foi super rapidinho, só para a gente pegar essas falas do John Textor, que é importante a gente trazer a maneira que o John Textor tem pensado em relação a reforços. É bom a gente ficar antenado com isso, para a gente entender como vão vir as próximas contratações para o Glorioso. Um forte abraço a todos vocês, saudações alvinegras, fui!